Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma rapidinha com Nus Amorim aqui na sua página Vote, né? Aqui no YouTube, você pode se inscrever, dar seu like, se gostar do nosso comentário, ajude-nos a crescer. Precisamos que você divulgue, participe conosco, venha refletir, venha ajudar-nos a pensar nas coisas que atingem as nossas vidas. Como, por exemplo, a pandemia. Continua ameaçando vidas, uma nova onda, a Europa já está preocupada, o Brasil também tem que se preparar, porque pode atingir mais uma vez a população brasileira. Então, se cuide. Eu tenho dito constantemente agora que o Brasil parece que deu uma guinada, né? Ia numa ascensão, crescendo, sendo um país reconhecido e de repente virou de cabeça para baixo. Está mergulhando aí e a população está no meio disso, meio sem saber o que fazer. Voltou a inflação, né? Os preços estão subindo, a fome continua ameaçando uma grande parcela da população brasileira, mais de 10 milhões de brasileiros sem saber o que comer, desemprego, enfim, são ameaças constantes. E o Brasil, que era um país que já foi reconhecido internacionalmente como uma possível grande potência econômica, política, social, de repente começou a ser motivo de chacota, inclusive em grandes encontros internacionais, como foi, por exemplo, na ONU, em que pese uma parcela de apoiadores do Bolsonaro digam que ele foi brilhante lá na ONU. Eu não sei onde que eles estão vendo brilho naquele discurso, mas fazer o quê, né? Eu sei que a população brasileira ficou mais preocupada ainda com aquelas falas em que ele dizia que não tem incêndio, né, negou todos os problemas existentes no Brasil, inclusive a pandemia, enfim, um negacionista, né? Não, tá tudo em paz, tudo numa ordem, eu estou governando o Brasil dignamente. Não sei para quem, mas ele afirmou isso. Bom, mas por exemplo, no meio ambiente, na área do meio ambiente, o que é o meio ambiente? Os recursos naturais, né? A floresta, o cerrado, o Pantanal, tudo isso são recursos naturais. O Brasil é riquíssimo em recursos naturais. E nós temos um Ministério do Meio Ambiente que é exatamente para zelar, cuidar das nossas riquezas naturais, do nosso meio ambiente. Os animais, né, que é a fauna, e a flora, são os vegetais, são as florestas, o cerrado, né, a caatinga, o que restou da Mata Atlântica lá no litoral, o Pantanal, o mesmo Pantanal que o Bolsonaro alega não está pegando fogo coisa nenhuma, né? Conversa da mídia petista, segundo ele. Agora está dizendo que tem petista infiltrado na equipe econômica do Paulo Guedes e que estão boicotando a economia brasileira. Olha, só da cabeça dele. Bom, mas vamos voltar ao meio ambiente, né? E aí, de repente, nós temos um Ricardo Salles colocado a dedo lá pelo Bolsonaro, é um advogado, e então ele, em vez de defender o meio ambiente, o Brasil que já teve uma ministra como, por exemplo, Marina Silva, reconhecida, aplaudida no mundo inteiro como uma defensora inconteste do meio ambiente, hoje tem no atual governo federal um Ricardo Salles, que incentiva e que luta e que reúne forças para passar a boiada, como ele mesmo falou naquela reunião, passar a boiada. Vamos lá, nossos interesses econômicos. Vamos lá, vamos derrubar tudo que é lei que dificulte nosso caminho e vamos com a boiada. E olha, hoje, segunda-feira, mais um capítulo. Mais um capítulo. Por quê? Hoje, às 10 horas, vai se reunir o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O que é esse conselho? Eles vão discutir coisas, leis que vão determinar o que pode e o que não pode ser feito com relação ao meio ambiente, que possa atingir o meio ambiente em todos os cantos do Brasil. E aí o Ricardo Salles vai tentando revogar algumas leis que estão em vigência no país. Algumas leis que aí dizem interesse ao mercado imobiliário, aos interesses de algumas pessoas que já têm realizado, inclusive, ocupações ilegais em vários pontos do Brasil. Uma das leis, áreas de preservação. Eles querem mexer nessa questão da área de preservação
de forma a poder autorizar áreas que já estejam ocupadas, que já estão sendo utilizadas, como por exemplo restingas, manguezais. Tudo isso eles vão poder, vão mexer, querem derrubar as leis existentes para poder, digamos assim, legalizar o que hoje é ilegal. Porque se você percorrer, por exemplo, áreas do manguezal, no litoral, você vai ver N construções que são verdadeiros crimes contra o meio ambiente. Mansões, barragens, hotéis, enfim, são muitas e muitas obras construídas pela ilegalidade, com aval, aquiescência não sei de quem, de fiscais do meio ambiente, de juízes com certeza, porque muitos deles podem ter mansões. Donos da Globo, por exemplo, recentemente uma reportagem mostrando, eles são donos de ilhas, construindo no meio da floresta, no litoral, enfim. Aqui no Pantanal nós temos mansões construídas no meio do Pantanal, hotéis que não poderiam ser construídos jamais estão lá. Enfim, a população não tem... No meio da floresta amazônica tem obras impressionantes. Mineradoras trabalhando, garimpos ilegais, nas quais o Ricardo Salles vai lá para proibir, acaba reunindo os garimpeiros e dando uma lição de como eles fazerem para legalizar o garimpo, em vez de prender todo mundo, não, calma aí, vamos lá, olha, vocês têm que fazer isso. Poxa vida, tá de cabeça para baixo. O ministro do Meio Ambiente, amando, claro, do governo federal, faz o trabalho contrário à preservação do meio ambiente. Licenciamento para irrigação. Eles vão querer mexer na lei que restringe, é claro, por exemplo, um córrego, um rio. Você tem limites para poder mexer, um projeto para poder ser aprovado, tem limites. Eles querem mexer com isso. Por quê? Porque a agricultura quer mais água. A agricultura está crescendo, está desmatando, está avançando e aumentando suas áreas de plantação e aí querem mais água. E para que eles possam obter mais água, é necessário que a legislação seja mexida pelos interesses dos grandes produtores. Água. Estão entendendo por que houve até inclusive um projeto recente de privatização das águas no Brasil? Tudo isso, uma coisa puxa a outra. São interesses econômicos. E aí o ministro do Meio Ambiente, que está lá para defender o meio ambiente, os recursos naturais, trabalha para beneficiar os grandes produtores e aqueles bilionários que já têm obras, já têm propriedades em áreas que deveriam ser de preservação ambiental. Então a gente não sabe mais. O poder econômico atinge, devassa tudo e atropela, patrola tudo. Tem um ministro que faz o jogo do poder, tem um presidente da República que no mínimo é conivente, E para culminar esse nosso bate-papo, o presidente da República vai na ONU e diz que quem tacou fogo no Pantanal, na floresta, são os índios e os quilombolas e a população ribeirinha. A Polícia Federal já tem provas suficientes para indiciar grandes fazendeiros do Pantanal, contradizendo o que Bolsonaro disse na ONU. E agora, Bolsonaro, você vai substituir os policiais federais? Os delegados que estão atuando para colocar gente sua, gente que você quer, para concordar com o seu diagnóstico? Cloroquina neles, né, gente? Haja paciência. Vote. É só para refletir, viu, gente? Nessa segunda-feira, só para refletir. Vote. V-O-O-T-I. Dá um likezinho aí, ajuda a gente. Um abraço.